A solenidade de nossa padroeira, padroeira do Brasil, de maneira bastante carinhosa, também hoje, o Dia das Crianças. No livro, no início da liturgia da palavra de hoje, nós vemos a leitura do livro de Esther. Na verdade, o livro é uma novela, né? Não é um fato concreto, do jeito que está no livro, que aconteceu conforme está no livro de Esther. Mas se trata de uma das mais belas novelas que se encontra dentro dos livros sagrados, da Sagrada Escritura, e que os judeus apreciam bastante. O livro de Esther é um livro que tem como finalidade mostrar a resistência de um povo. Esse é o foco principal do livro de Esther: mostrar a resistência de um povo, a fé no seu Criador, mesmo correndo risco de morte. Esse é o foco principal. O livro de Esther é o único livro que nós não encontramos em nenhum momento o nome do Senhor Deus, em nenhum momento. Mas por outro lado, nós vemos Deus agindo nesse livro em todos os instantes. Ele age no livro de Esther. Esther estava asilada na região, o rei a vê e a escolhe como esposa. E Amã, o mais alto funcionário do rei, que gostava de ser cumprimentado como Deus e tinha confiança total do rei, na hora que ele chegava, todos tinham que ficar de joelhos. E Mardoqueu, primo de Esther, não aceita essa situação. Não aceita se ajoelhar, se dobrar diante de Amã, o funcionário malvado do rei. E na pessoa de Mardoqueu, primo de Esther, começa então a resistência a favor do Deus da vida. Ele se recusa a adorar um homem, um ser humano, e causa então a fúria desse homem, que com mentiras convence o rei para poder deixar fazer o que ele bem entende. E ele faz então um decreto, coloca o selo real, que o rei permite, e manda espalhar por todas as províncias do reino, num dia escolhido, e naquele dia todos os judeus deveriam ser massacrados. Mulheres, grávidas, homens, mulheres, idosos, todo o povo judeu deveria ser exterminado no dia escolhido por ele. E o povo fica apavorado. Enquanto isso, ele está em banquetes com Amã. Você do violão, procure, por favor, ficar mais um cantinho, que acho que é isso que está cortando o contato aqui, direto com a fonte ali. Viu? E o povo judeu fica apavorado. E Mardoqueu vai até Esther, vestido de saco, coberto de cinzas. Havia um informante, um funcionário da corte. Ele manda os recados para a rainha. E ela deixa claro que se quem se aproximar do rei sem ser chamado pode ser condenado à morte, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro e convide a pessoa a vir até ele. E fazia mais de um mês que o rei não procurava Esther. E Mardoqueu deixa claro: se você não agir em nome do povo, saiba que você não é a única judia a ficar viva. A salvação vai vir por meio de outros judeus. Mas provavelmente você é rainha justamente para defender o seu povo, mesmo que antes, se for necessário, a morte. E ela manda um recado para o seu
para o seu primo, para avisar todos os judeus do reino para se vestirem de saco, fazerem jejum, por ela e por todo o seu povo, que ela tentaria, arriscando a sua vida, reverter a situação. E é justamente isso que ela faz, e nesse momento nós vemos que Esther revestiu-se com veste de rainha, ela tira o manto preto e se veste de rainha, e ela se coloca no vestíbulo interno do palácio, frente à residência do rei. O rei estava sentado ao trono real, na sala do trono, frente à entrada. Ao ver a rainha Esther parada no vestíbulo, olhou para ela com agrado e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther aproximou-se para tocar a ponta do cetro. Então o rei disse: o que pedes, Esther? O que queres que eu faça? Ainda que me impedisses a metade do meu reino, ela te seria concedida. Esther respondeu-lhe: se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida. Eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. É o que ela pede. Ao contrário do que a filha de Herodíades pede a cabeça de João Batista, quando o rei diz até a metade do reino, ela fala: eu quero num prato a cabeça de João Batista. Esther pede a vida dela e a do seu povo, e a história vem atrás, volta atrás, e quem vai ser condenado vai ser o opressor e não o inocente. Quem vai ser salvo vai ser aquele que segue o verdadeiro Deus e não que segue o ídolo, que quer se colocar no lugar de Deus. O livro é muito bonito. O rei agia pelo que se diz no livro de Esther, sem consciência, deixando no comando um homem mau que queria ser Deus. Quando ele percebe que ele ia matar justamente Mardoqueu e todos os seus amigos e irmãos judeus, era justamente esse homem que tinha denunciado um atentado que aconteceria com o rei, e seria assassinado inocente. Então aí Amã tinha preparado uma forca, ia pedir ao rei que colocasse Mardoqueu lá na forca e fosse enforcado. Quando a vira tudo, então o servo chega e fala: olha, lá na casa de Amã tem uma forca que ele fez para Mardoqueu. Aí o rei fala: então deixa ele se divertir lá com a forca, enforcaram ele. É interessante essa novela, por que colocar essa novela no dia, no livro de trechinho do livro de Esther, no dia de Nossa Senhora Aparecida? É justamente para deixar claro que o povo deve resistir sempre, mesmo se a sua vida for colocada em risco. Nessa semana do Nascituro, que nós estendemos até amanhã, isso fica bastante claro. Como nós vamos protestar a favor da vida? Por meios de comunicação. É um dos meios. Facebook. Tem pessoas que colocam no Facebook: eu estou saindo daqui porque eu estou apertado, vou para o banheiro. Pelo amor de Deus. É incrível. Eu estou parando agora porque eu vou tomar banho, estou suado, tirando mal. Usa o meio de comunicação para dizer sim à vida, para protestar, porque existe um reino contrário ao reino da vida, que se chama o reino de Satanás, que está aí louco para liberar o aborto. Existem por trás empresários doidos para que o aborto seja liberado no Brasil, para ganhar milhões de reais, assim como alguns estados dos Estados Unidos, que ganham não sei quantos trilhões de dólares por ano com a prática criminosa e maldita do aborto. Meios de comunicação, o Facebook hoje é um dos melhores para podermos divulgar, protestar e dizer não ao massacre dos inocentes. Uma vez, numa palestra aqui nesse centro comunitário, uma jovem me perguntou: mas os Estados Unidos já liberaram, nós vamos ficar para trás agora? Nós queremos ser assassinos? Nós queremos ter mais bife na geladeira por causa do sangue do inocente? Ou eu prefiro comer farinha, se for o caso? Eu não quero imitar americano covarde, que não são todos, não. Estou falando os favoráveis ao aborto. Não são todos
americano também. Existem muitos americanos que não são católicos e são contra o aborto. Eu estou falando, não importa a nação. Nós devemos ser contra o massacre. Nós devemos falar contra o massacre, a favor da vida. Como diz o texto, Deus vai nos cobrar um dia o que você fez. Você foi na igreja para subir na vida? Para ter carro novo? Para ter casa na praia? Para isso que você foi para a terra? Você deu valor ao supérfluo e não valorizou o que é essencial. Foi tecido um comentário desse que está atrás da cruz, dessa foto dessa criança, a cabeça da criança segurada numa pinça, aqui na paróquia. Vieram me falar que a pessoa disse que essa imagem é muito forte e assusta. A minha resposta foi a seguinte: mas diga que é exatamente para assustar. Ficou feio, mas não é para ficar bonito. Bonito essas crianças que estão sentadas aí no chão, algumas no colo da mãe, essas são bonitas. Bonita é a criança que repousa tranquilamente dentro do santuário materno, a mãe, o seu anjo da guarda, defendendo-a, preparando-a para ficar do lado de cá, do lado de fora da sua barriga. Essas são lindas. Agora, o massacre do aborto é isso que nós vemos aí. Nessas pequenas. Isso que nos quer é o Senhor da vida, que lutemos a favor da vida. Nós vemos no livro de João, né? João está exilado em Patmos e a Ásia Menor está sendo massacrada pelo fato de ser cristãos, dos cristãos em si, e João é um dos que se encontram presos, no caso dele está exilado na ilha de Patmos, e ali ele escreve o livro do Apocalipse, que é o fim do mundo, né? Mas o fim do mundo covarde. Não se trata do fim do mundo bonito que nós temos, dos rios, do mar, não é isso. É o fim do mundo daqueles que querem se colocar no lugar de Deus. É o fim da violência. É o começo do novo reino, da partilha. Esse fim, revelação. Né? Muitas pessoas se utilizam desse livro para amedrontar o povo. E estão totalmente erradas. Esse coisinho deve estar a pilha fraca. Devo usar isso aqui. Estão totalmente erradas. Nós vemos, apareceu no céu, lembrando que essa leitura do Apocalipse está sendo escrita no final do primeiro século. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. Essa mulher, primeiro ponto, não é a Virgem Maria, a mãe de Jesus Cristo, é Israel. Em vários pontos da Bíblia nós veremos isso. O povo de Israel é a esposa, e o esposo é Deus, em primeiro ponto. Segundo ponto, que vem a Virgem Maria. Uma mulher vestida de sol, que é a força de Deus, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. A lua embaixo dos pés é porque a lua era uma divindade adorada pelos povos, alguns povos do Oriente. Então, quer dizer que a mulher Israel, o povo de Deus, que deu à luz a um menino, pisou em cima da lua. Ela é mais, Israel é mais do que os ídolos. Com o seu Deus, é óbvio, à frente, a esposa, a igreja. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Notem que se trata não do nascimento de Jesus, mas da morte e ressurreição. Os poderes do inferno, como disse Jesus na fundação da igreja, eu fundo essa igreja e os poderes do inferno não vão prevalecer sobre ela, quando ele deixa Pedro como primeiro Papa. Aqui nós vemos, mas o filho foi levado para junto de Deus e de seu trono.
Jesus ressuscitou, é isso que João está falando. Mas o dragão, ele fica tentando engolir a igreja. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, não conseguindo pegar Jesus, o dragão começou a perseguir a mulher, que é a igreja. E também Maria, porque Maria soube ouvir a voz de Deus, disse sim. Maria, mãe do Senhor, Maria acompanhou a igreja até o final. Depois da morte e ressurreição de Jesus também, nós vemos ela presente lá nas primeiras comunidades, nos Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes. Perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao menino, que é a igreja. A serpente então vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. Mas a terra, porém, veio em socorro da mulher. Deus ressuscitou Jesus. E a igreja, Deus está sempre protegendo. Esse é o primeiro foco. Agora, por que colocar essa leitura no dia da padroeira do Brasil? Porque essa mulher também é a Virgem Maria. Porque a Virgem Maria, hoje nós, no Brasil inteiro, louvamos a Virgem Maria, de maneira especial na sua festa. Não adoramos, nós adoramos Jesus Cristo, o Filho dela. Nós louvamos e tiramos o chapéu para a mãe, para a escada que nos trouxe Jesus, o seu Filho. Ninguém entende mais de Jesus do que Maria. Ninguém entende mais de Jesus do que Maria, porque ela é mãe. Ninguém está mais profundamente ligado à Santíssima Trindade do que Maria. Por quê? É filha do Pai, é esposa do Espírito, porque foi o Espírito Santo que a engravidou, e é mãe do Filho. Esse mistério trinitário ninguém entende mais do que Maria, que soube cumprir o seu papel e está presente no mundo, intercedendo pelos seus filhos. É a mãe das crianças, é a protetora de todos. E hoje, com muito carinho, nós prestamos o culto de louvor à Virgem Maria, com o título de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Ela tem poder para nos ajudar. Ela está mais próxima de Jesus do que nós. Quem segue, quem ouve a voz de Maria, se encontra com Jesus. Nós vemos isso claramente no Evangelho. João é um evangelista. Os teólogos o chamam de teólogo por excelência. Se nós só tivéssemos o Evangelho de João, nós não saberíamos nem o nome dessa mulher. Nós sabemos o nome dessa mulher porque nos outros evangelhos se trata da Virgem Maria, que deu à luz, que disse sim, deu à luz ao menino. Mas em João nós não vemos o nome, não. Em João nós encontramos 7 milagres que ele vai chamar de sinais. E nós vemos o primeiro, que parece, a grosso modo, sem muito sentido. O Evangelho de João é como o mar. Nós vamos à praia num dia de sol bonito e ficamos encantados, de preferência uma praia mais ou menos deserta, com os pássaros voando, gaivotas, a luz do sol que bate nas ondas e brilha, a imensidão bela. Nós ficamos maravilhados. Mas só consegue ver mais beleza aquele que tem a coragem e a possibilidade, é óbvio. Isso nós todos temos. No mar não, mas no Evangelho sim. Só aquele que tem a coragem de colocar um tubo de oxigênio, uma máscara e ir na profundidade para ver a beleza que existe no fundo do mar. Os peixes e as variadas, milhares de formas de vida que lá no fundo existem. É esse o Evangelho de João. Por isso que nós devemos sempre se aprofundar para ver o que João quer nos dizer. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente.
Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Notemos que não se fala praticamente nada da noiva e nem do noivo. O noivo é citado de maneira bastante superficial, porque na verdade o noivo é o próprio Deus, é Jesus. Esse é o foco do evangelista. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Ora, nós vamos ver essa mesma fala na cruz. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. É nessa hora que a hora de Jesus chega. É a hora de vencer Satanás com a ressurreição. É nessa hora que ele entrega a sua mãe ao discípulo amado, e entregando a ele, que ela vai para a casa dele, entrega a toda a igreja. Porque dizes isso a mim, minha hora ainda não chegou. Ele está falando da ressurreição que vai chegar. Mas a mãe pede. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele disser. Então quem lê a Bíblia de verdade e procura entender a Bíblia, vai ouvir que Maria diz para obedecer o seu filho. Ela está falando isso por quê? Porque ela disse sim a Deus e é feliz. E ela fala: vocês querem sentido para a existência? Você, Cidinha, quer sentido para a existência? E a ministra que está conversando? Vocês querem? Se vocês querem, estudem mais a Bíblia. Estudem mais sobre Maria Santíssima. Pare de conversar quando está fazendo homilia. Porque se faz curso bíblico, poucas pessoas vêm. Então, pelo amor de Deus, na homilia não se conversa. Se presta atenção. Então nós vemos aqui, Maria pede para que façam o que o seu filho disser. Isso fica bastante claro e ele adianta a hora do milagre. A pedido da sua mãe, nós vemos: minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazer o que ele disser. É interessante porque a embriaguez é condenada, mas na Bíblia, em vários pontos, Eclesiastes e Eclesiástico, vai se falar da questão do vinho que traz alegria. Então esse vinho aqui é o sentido da vida. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Essas talhas também é simbolismo, porque se colocavam nos lugares certos e não numa residência. As talhas estavam vazias, sem vinho, portanto sem sentido, uma religião sem vida. É esse o foco do vinho, não é o vinho em si. Um vinho numa festa acabou, a gente faz uma teia e vai buscar mais uns garrafões. Mas o vinho na teologia é o sentido. Os rabinos colocaram várias normas para serem seguidas e não se conseguia seguir, então era necessário um rito de purificação, uma igreja de ritos. É isso que Jesus vem quebrar. Por isso que as talhas estão ali. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Quando falei não tem mais vinho, quando Maria fala, não tem mais alegria. É uma religião de merecimentos, de prosperidade. Não tem mais sentido. Quem está lá em cima, tudo bem. Quem está lá, e vazios também. E quem está lá embaixo não tem nada. Se consideram malditos por Deus. Não tem mais sentido, estão tristes. É como uma festa de casamento sem vinho, é esse o foco. E a mãe pede para o filho adiantar a hora do milagre. E ele,
Ela tem certeza que ele vai obedecer. Ela conhece? É o filho dela. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que tinha se transformado em vinho e não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve o primeiro vinho melhor, e quando os convidados estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Esse foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Seus discípulos não creram nele porque se faz água se transformar em vinhos, qualquer mágico, ou pelo menos um mágico com mais capacidade de truque faz. Seus discípulos creram nele porque ele trouxe sentido à vida. Ele trouxe o significado da existência, por ele ser a própria vida. Ele veio dizer que vale a pena morrer em favor dos irmãos. Ele veio dizer que a verdadeira felicidade não está no dinheiro, não está em colocar os bens materiais acima de tudo, mas está a serviço do outro. O dinheiro deve ser utilizado com inteligência, sempre para o bem-estar da família, da comunidade, do município, do estado e do país. Utilizado, não adorado. Ele veio trazer sentido. Às vezes nós vemos pessoas com muito dinheiro e tristes, sem sentido, se entupindo de remédio, para ver se tira dentro dele o vazio. É isso que os apóstolos e os discípulos sempre. Valeu a pena. É por isso que eles creem. Vale a pena caminhar nesse mundo, desde que, de verdade, apaixonados pelo Filho de Maria. Quem é devoto do Filho da Virgem Maria, do Deus de Maria, e o Deus dela também, consegue caminhar e acreditar como Esther no texto sagrado, na sua intercessão pelo povo faz. Se for para matar o povo, eu arrisco a própria vida, mas eu vou lutar. É isso que Esther faz. Se for para salvar o povo, para que Deus se manifeste no meio do seu povo de verdade, eu digo sim a Deus. Foi o que Maria fez. Por isso, o bebê Jesus desce como uma ponte, como uma escada ligando o céu e a terra, para o santuário materno da Virgem Mãe de Deus. A Virgem Santíssima Mãe de Deus. E hoje nós vemos no mundo Satanás querendo matar cada vez mais com argumentos malignos, dizendo que o aborto é uma questão de saúde pública no Brasil. É uma aberração. Satanás tenta atacar a igreja, sempre, mas a igreja é de Cristo, e os poderes do inferno nunca prevalecerão. Como o povo ia morrer, na Esther, muitas crianças são assassinadas dentro do nosso país. Dentro, fora das mães. E a missão da igreja é dizer não. A vida sim dentro do santuário da mãe, santuário materno. A vida sim fora da mãe. Essas crianças que aqui estão sentadas, bonitas, cheirosas, mas muitas delas não têm essa graça que Deus deu para todos. Muitas sofrem nas ruas da cidade, são utilizadas como comércio, como objetos sexuais e aviãozinhos de droga. Nós protestamos em nome de Cristo, e que a Virgem Maria, hoje sendo louvada com o título de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, nos auxilie
a fazer tudo o que Jesus disser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus,